A gente já está aqui com a psicóloga no estúdio, a Thaís Máximo, ela que também é professora da UFPB, né? Thaís, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Olha só, síndrome de burnout, né? Muita gente ainda não conhece, mas está cada vez mais comum, que também pode ser chamada de síndrome do esgotamento profissional. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre essa síndrome. Isso, a síndrome de burnout, ela é uma síndrome de estresse crônico, né, e de esgotamento profissional, como você falou, que advém diretamente da relação com o trabalho, né? Ela se torna mais comum porque hoje em dia a gente tem um trabalho diferente que exige cada vez mais da gente. Então, a gente tem visto os trabalhadores muito sobrecarregados, né? E essa situação da pandemia interferiu diretamente no contexto de trabalho, nas mudanças, para alguns que continuaram presenciar uma sobrecarga muito grande, como os trabalhadores da saúde, para outros que tiveram que ir para o home office, uma reconfiguração do trabalho, e isso traz impacto diretamente para a saúde mental e para a subjetividade dos trabalhadores. Mas como é que o trabalhador, o funcionário, porque é uma síndrome que a gente fala diretamente para esse público, né? Isso. Sabe que está doente, sabe que o trabalho está de alguma maneira ali afetando a saúde mental. Quais são os principais sintomas? É importante a gente lembrar, né, que ainda há muito estigma em relação à saúde mental, ao sofrimento psíquico. Então, quando a gente fala de um adoecimento físico, é muito normal que isso seja aceito, que as pessoas fiquem em casa, se afastem do trabalho, entrem com atestado, procurem um médico, né, algum tipo de tratamento. Quando a gente fala da saúde mental, ainda há muita resistência para as pessoas procurarem ajuda e para as pessoas, inclusive, falarem o que elas estão sentindo. Então, às vezes, a gente começa com pequenos sinais e sintomas. Não é do dia para a noite que o trabalhador vai ficar adoecido. Isso é importante a gente ver que na saúde mental, às vezes é um processo, né? Você começa, por exemplo, com insônia, palpitações, inclusive sintomas orgânicos também, dores de cabeça intensas, dores musculares, uma ansiedade, inclusive assim, uma dificuldade de trabalhar, você não tem mais aquele ânimo, dificuldade nas relações interpessoais no trabalho. Então, são vários sintomas que os gestores, os colegas de trabalho também precisam ficar atentos para poder identificar quando esse trabalhador está iniciando esse processo de sofrimento psíquico relacionado ao trabalho. Com certeza, o profissional afetado, né, pela síndrome, ele não vai render mais como antes, ele não vai produzir mais como antes. Por isso, a importância da empresa perceber e ali proporcionar até um ambiente melhor ou trazer um profissional. Isso, é importante a gente identificar isso porque vai interferir diretamente na produtividade dos trabalhadores. E as empresas, hoje em dia, elas precisam tentar buscar formas de gestão que promovam a saúde mental. A gente ainda vive uma época de muito estímulo à competitividade, né? E a gente tem levantado essa bandeira e discutido com as organizações a necessidade de você primar por modelos de gestão mais humanos, né, que valorizem o tempo de cada trabalhador, a forma como o trabalhador se relaciona com o trabalho e não apenas a produtividade, o resultado, porque muitas vezes o trabalhador ele não consegue atingir um resultado X, uma meta X, mas ele se esforçou, ele se engajou ali, ele buscou conseguir aquilo ali. E esse desenvolvimento do trabalhador muitas vezes não é levado em consideração, né? Então, a gente tem dialogado com muitas organizações, inclusive, no sentido de pensar essas práticas de gestão que promovam a atenção à saúde mental, a promoção da saúde mental. A gente está desenvolvendo uma pesquisa com trabalhadores da saúde, agora no contexto da pandemia, a nível de Nordeste, e a gente observou, por exemplo, que 70% das pessoas que participaram da nossa pesquisa disseram que não houve nenhuma ação em saúde mental nos seus contextos de trabalho. Então, vejam só, né? Os trabalhadores da saúde que viveram isso, que viveram, e os hospitais, as instituições de saúde
não desenvolveram políticas públicas efetivas ou programas dentro das organizações efetivas de cuidado à saúde mental desses trabalhadores. Então, isso vem uma série uma cascata. Isso. Porque traz o adoecimento. Uma coisa vai levando a outra, né? Uso de medicamento, muitos usos de medicamentos, automedicação e uma série de sintomas que advieram desse contexto complexo que a gente está vivendo ainda. A pandemia já trouxe em si outros problemas, né, de saúde. Muita gente morreu, infelizmente. E os profissionais da saúde que estavam vivendo ali diariamente isso. Exatamente. E trabalhando muito mais, né, porque o trabalho acabou aumentando. Era justamente isso que eu ia te perguntar. Se durante a pandemia existia um setor que sofreu mais com essa síndrome, com essa doença. Acho que a saúde, então, foi uma área muito afetada. A gente não tem como saber exatamente quem sofreu mais ou menos, porque cada trabalhador vivencia de uma forma diferente. Cada setor a gente vê que teve transformações, né? O trabalho docente, por exemplo, a gente foi para o home office do dia para a noite. E os trabalhadores tiveram que se ajustar a essa nova realidade, as casas viraram ambientes de trabalho, né? Os trabalhadores da linha de frente, os trabalhadores do comércio, que muitas vezes tiveram que voltar ainda inseguros, e isso gerou uma série de estresse, ansiedade, né? Síndrome de pânico, inclusive, outros tipos de adoecimentos. Mas os trabalhadores da saúde nos chamam a atenção porque, de fato, eles já eram uma categoria, né, que está mais exposta, né, que tem uma sobrecarga de trabalho, geralmente tem múltiplos vínculos empregatícios, e a gente escutou muito nas entrevistas com os trabalhadores o quanto mudou aquilo ali, né? Do dia para a noite, agora é Covid, qualquer momento pode chegar um paciente de Covid, a gente vai ter que trabalhar com isso, a gente vai ter que... Você acaba levando o trabalho para casa, no pensamento. E eles não tinham regras, né? Ninguém sabia o que podia fazer, o que não podia, então eles tinham que se virar, se afastaram de suas famílias, inclusive, né? E aí a gente vê realmente vários impactos na saúde mental dos trabalhadores. A gente fez trabalhos também com os bancários, por exemplo, que a gente viu o índice de adoecimento aumentando entre os bancários, porque foram uma categoria também que, apesar de não ter sido considerada como linha de frente, foi linha de frente. A demanda acabou aumentando por causa do auxílio emergencial, né? E eles não tiveram um dia em casa, né? Eles tiveram que trabalhar presencialmente esse tempo todo. E os docentes foi um outro trabalho também que a gente está realizando junto com o Sindicato dos Trabalhadores da Educação, né? Se de repente aqui, durante essa entrevista, alguém em casa identificou os sintomas, está tendo essa sobrecarga ou essa preocupação excessiva no ambiente de trabalho e diz assim, ai meu Deus, acho que eu estou sofrendo dessa doença. Como é que faz? Tem que procurar, com certeza, um profissional, né? Não adianta ali o autodiagnóstico, porque não funciona. A gente sempre tem encorajado as organizações a falarem sobre saúde mental. É importante criar espaços de diálogo entre os trabalhadores, porque muitas vezes eu estou sentindo e eu acho que é culpa minha, que só eu que estou sentindo, né? Que isso é um fracasso meu, um sentimento de incapacidade. E quando as empresas colocam isso em diálogo, né, colocam essa questão realmente, vão desestigmatizando, isso vai diminuindo a vergonha, o medo de você falar sobre isso. Ô, Thaís, quando a pessoa não tem um tratamento apropriado, os sintomas podem piorar? Podem se agravar, né? Isso que eu te disse. Vai começando devagarzinho, muitas vezes, por um incômodo, um choro, uma ansiedade, uma insônia, e pode se intensificar e chegar num nível que é o que a gente geralmente diz. Quando a gente fala de adoecimento psíquico, as pessoas elas só procuram ajuda quando já estão assim no ápice, né? Quando realmente elas não conseguem mais trabalhar. E aí a gente sempre recomenda, procure falar sobre isso, procure um psicólogo, procure, né, ajuda especializada. E as organizações também precisam ter o lado delas, né? Porque não adianta eu, como trabalhadora, fazer uma terapia, por exemplo, e voltar para um ambiente de trabalho que é adoecedor, que é estressante,
que não reconhece o meu empenho no trabalho, né, que não valoriza os seus trabalhadores. Então, de fato, é uma contrapartida. Infelizmente, ainda existe muito preconceito em torno das doenças que afetam a mente, né? As pessoas acham que é besteira, que é frescura, que você não tá fazendo corpo mole para não trabalhar, mas isso existe e afeta de fato a saúde, inclusive pode afetar a saúde física, né? Isso, exatamente, porque a gente diz que a saúde é integral, né? A gente não pode separar o físico do mental. E geralmente é isso que acontece. Os sintomas psíquicos, eles terminam se materializando no corpo. E aí isso traz uma série de questões psicossomáticas que a gente chama, né? Dores de cabeça, problemas gástricos, a própria hipertensão arterial. Então, isso vai trazendo outras repercussões, inclusive a Lerdorte. Eu acho que muita gente já ouviu falar da Lerdorte. Ela também pode ter esse cunho psicossomático. Ô, Thaís, e é importante também a gente manter o equilíbrio. Não é só trabalho. Você tem que trabalhar aquelas horas determinadas, mas também você tem que curtir a família, né? Sair para um lazer. Isso faz parte da vida e a gente precisa também disso, Isso. né? Eu acho que essa é a grande dificuldade da gente hoje em dia, porque o trabalho tem tomado todos os momentos da nossa vida. Exatamente. O WhatsApp, né? Está na vida de todo mundo, os grupos de trabalho. A gente termina não conseguindo se desligar. Mas, né, os trabalhadores que a gente conversa, eles sempre relatam essas estratégias que a gente chama de estratégias de enfrentamento, né? São formas que você vai utilizando para lidar com esse estresse, com essas dificuldades no trabalho. Então, muitos recorrem ao exercício físico, às atividades familiares, né? E precisa existir, por exemplo, uma política da organização de incentivo às férias. Muitos trabalhadores, eles não têm conseguido tirar férias porque têm medo de alguém tomar o seu lugar, deles serem substituídos. Então, é preciso que haja, de fato, uma perspectiva integral de cuidado a esse trabalhador. Mas a gente vai fazer uma pausa na entrevista. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto, que é muito importante. Síndrome do esgotamento profissional, que afetou muitos trabalhadores. É uma doença que vem crescendo cada vez mais, né, Thaís? Como a gente estava conversando. Eu queria que você falasse agora sobre trabalhadores que, por algum motivo, durante a pandemia, precisaram se afastar, né, por algum problema. Enfim, a gente teve muito isso. E o momento de retornar é um momento que pode ser um momento estressante, um momento propício a essa doença. Como é que a empresa deve receber esses profissionais? É importante lembrar, né, que os trabalhadores que estão adoecidos, mesmo que seja psiquicamente, já que a gente está falando de todo esse preconceito que existe, eles têm direito a se afastar em virtude de adoecimento, né? Para isso, eles podem procurar, se forem trabalhadores da iniciativa privada, podem procurar o INSS, né, para dar entrada. E existe o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, que fica ali no CAIS de Jaguaribe, que recebe os trabalhadores que estejam com alguns sintomas e queiram ajuda no sentido de saber se tem relação com o trabalho, de emitir o que a gente chama de comunicação de acidente de trabalho, que é o documento para que eles possam se afastar, né, do trabalho. E aí, esse momento que você fala, né, Joana, do retorno. Então, é muito importante que as empresas, elas tenham um cuidado no sentido de acolher esses trabalhadores de volta. Muitas vezes, o que a gente vê é que quando esses trabalhadores retornam, eles terminam sendo alvo de preconceito, de humilhação, de chacota. A gente tem vários relatos de trabalhadores que foram maltratados, a gente diz até que são revitimizados, né? Porque eles já estavam em situação de adoecimento e terminam sendo maltratados nesse retorno, porque muitas vezes, inclusive, eles precisam voltar para outras funções, eles não podem voltar para a função que eles desempenhavam antes, porque era justamente aquela função que estava trazendo o adoecimento, né? Então, é importante que a empresa crie estratégias junto com a área de recursos humanos, com a área de saúde e segurança do trabalho, que sempre tem empresas maiores, né? Para que receba esse trabalhador com todo o cuidado, com o acolhimento, e para que esse trabalhador vá se reinserindo no grupo, no coletivo de trabalhadores, de uma forma saudável. Aí, Thaís, a gente já está caminhando para o fim, né, da entrevista. A gente falou que dá para prevenir,
né? Dá para, se a empresa que eu trabalho, ela não tem essa sensibilidade, então o trabalhador, ele tem também que ser sensível ao que ele está sentindo e, opa, eu preciso parar, eu preciso cuidar mais de mim. Como é que as pessoas podem ter essa iniciativa, quando elas perceberem já ali no comecinho, o que é importante fazer nesse comecinho para não chegar a esse grau? É importante que todos estejam capacitados a conversar sobre isso. Desde o gestor, não precisa ser um psicólogo dentro da empresa. É claro que é importante que haja um psicólogo na empresa, mas geralmente o gestor, ele percebe quando há uma mudança de comportamento do seu colaborador. Um colaborador que geralmente era muito engajado, que era muito empenhado, e ele começa a se atrasar, começa a faltar sem justificativa, começa a sentir uma apatia ali naquele trabalhador, né? Então, como a gente estava falando, precisa ser um trabalho colaborativo, né? Precisa ser de várias partes, do próprio trabalhador perceber que, né, que não está bem, procurar ajuda, conversar com um amigo, conversar com o RH, com o setor de gestão de pessoas da organização, procurar um psicólogo para fazer um acompanhamento psicoterápico, por exemplo, né? Cuidar, claro, da sua saúde como um todo, mas isso precisa estar alinhado com políticas da organização de trabalho que valorizem esse trabalhador e esse cuidado ao trabalhador, né? Porque, na verdade, as organizações precisam dos trabalhadores. Exatamente. Então, proporcionar ali um ambiente melhor, né? Isso também vai terminar em resultados positivos dentro da empresa. Com certeza. Aquele trabalhador, por exemplo, que trabalha com metas, né? Quem trabalha com, por exemplo, o operador de telemarketing, que já é um trabalho repetitivo, né? Que você está ali naquela função, às vezes, acho que são 6 horas por dia. Então, criar um ambiente melhor. Isso, valorizar né, valorizar as políticas, por exemplo, de relações interpessoais, de reconhecimento no trabalho. E aí é importante lembrar que reconhecimento no trabalho não é necessariamente você dar um prêmio, você dar um final de semana, por exemplo. É um reconhecimento cotidiano, né? Uma valorização do que o trabalhador faz. Então, você primar por esse ambiente. A gente vê, por exemplo, que tem trabalhadores que às vezes nem recebem um salário tão alto, mas eles permanecem na organização por conta do clima, né? Isso, das relações, da relação com a hierarquia, com a gestão, uma gestão mais horizontal e que, de fato, seja participativa, né? Porque a gente vê que muitas organizações dizem que fazem uma gestão participativa, mas, na verdade, termina não sendo tão participativa assim. Mas foi um prazer te receber aqui hoje, né, para falar sobre um tema tão importante. Obrigada, viu? Até a próxima. Obrigada. Eu queria deixar só o Instagram do nosso projeto, se for possível. Sim. É @saúde do trabalhador _Covid-19. Se vocês quiserem, sigam lá. A gente sempre está postando informações especificamente sobre os trabalhadores da saúde. E a gente tem o @saúde do trabalhador _UFPB, que é mais geral, né? Que a gente discute sobre várias questões de saúde do trabalhador que pode ajudar, inclusive, as organizações. Ok, Thais, obrigada. Obrigada. Viu?